Estudo sobre o livro de Ageu, continuação. Bem, sabemos que o testemunho unido da cristandade desapareceu há muito tempo e que se tornou, no seu conjunto, na cena do poder de Satanás. De forma que agora o testemunho da verdade é o mais parcial que até mesmo o que é bom e ortodoxo. É desmembrado para servir à vaidade do homem e não à glória do Senhor em separação do mundo. Que, consequentemente, as circunstâncias são tais que é impossível defender o estado atual da casa de Deus, de modo a convencer os incrédulos, os quais, pelo contrário, tiram os seus mais fortes argumentos da crassa contradição da cristandade perante o Novo Testamento. Sem dúvida, a mente espiritual pode olhar através da confusão e ver nela a confirmação dos avisos divinos. Porém, nada disto pode impedir que o que tem os maiores atrativos e se arroga os maiores direitos sob a capa do nome de Cristo se afaste totalmente da verdade de Deus. Por isso, existem muitas perplexidades morais para as almas simples, que nos deveriam conduzir, creio, a uma maior ternura e a um mais intenso interesse por elas no tempo presente. Todavia, acima de tudo, há este conforto que Deus dá aos que amam a Cristo e a Igreja, a saber, a sua previsão em prover dias de dificuldades e fraquezas, em que as pessoas podiam mais do que nunca ser enganadas. Ponto. Assim vemos um exemplo deste seu próprio cuidado na sua promessa, de que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, em qualquer lugar ele estaria no meio deles. Mateus 18, versículo 20. Que falta poderá haver onde ele está? Ou é a multidão que dirige aqueles que deveriam saber e compreender melhor para não detestarem esse pão leve? O maná é desgostoso e o velho hábito do Egito induz alguém a desejar as suas panelas de carne ou os seus alhos. Não conheço onde encontramos a presença do Senhor mais expressa e enfaticamente garantida do que quando a sua assembleia possa consistir de só 2 ou 3 reunidos em seu nome. Vemos também um princípio semelhante na Epístola de Judas. A ruína do testemunho cristão é apresentada ali de uma maneira mais severa e terrível do que em qualquer outra parte do Novo Testamento. Abre aspas, ai deles, fecha aspas. Diz ele, abre aspas outra vez, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Fecha aspas. Contudo, nesta mesmíssima epístola é dito, abre aspas, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, fecha aspas. Só aqui, em todo o Novo Testamento, é a nossa fé chamada santíssima. E eu creio que a razão porque aprouve ao Espírito usar um tal termo apenas em relação com este assunto era prevenir os santos contra a tendência de rebaixar a fé em consequência das dificuldades do estado de coisas e dos tempos. Muita gente sente vagamente que a cristandade está em confusão. Por isso, a tentação em tais perplexidades é desistir de fidelidade à vontade do Senhor, sempre que é penoso e custa muito segui-la. Em dias de relaxamento, precisamos, acima de tudo, de manter inflexivelmente a verdade de Deus. A única coisa em que não podemos transigir é quanto ao nome de Cristo. Não somos chamados para lutar pelo nosso nome, pela nossa honra ou por qualquer objetivo terreno ou relacionado com este mundo. Muito menos nos devemos opor aos outros, a não ser para lutarmos pelo nome de Cristo, que é tanto deles como nosso.
mas somos chamados para sermos inflexíveis e indomáveis sempre que a fé está em causa. Por isso, edificando-se na sua santíssima fé, os santos são exortados a conservarem-se a si mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. A gravidade e o conforto de uma exortação como esta em dias como os nossos parece-me serem de máxima importância, pelo fato de a fé ter sido invadida por todos os meios possíveis. Não podemos dizer que o fracasso da verdade, da santidade e do amor é inevitável. Não é assim. Abre aspas. Edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Conservai-vos a vós mesmos na caridade de Deus. Fecha aspas. Não temos de naufragar com a decadência da cristandade. Pelo contrário, devemos elevar-nos energicamente pela graça de Deus e, se nada mais temos em que nos gloriar, aderir, custe o que custar, à fé dos eleitos de Deus, a qual opera por amor. Somos devedores disto a Cristo e à Igreja, tanto mais por causa das dificuldades e do perigo, não apenas para as nossas almas, mas por amor daquele que morreu por nós e há de vir para nos levar para si mesmo. E então provaremos a doçura da sua aprovação por tudo de desonroso que tivermos sofrido por amor do seu nome. Sem dúvida, nada tem o valor senão o que é baseado na pessoa do Filho de Deus, o qual é o objetivo da fé e o único meio de a mantermos intacta. A maneira como o Novo Testamento prevê dias sombrios, a par dos quais a Igreja tem sempre uma verdadeira provisão, é deveras notável. Queremos ilustrar esse pensamento da seguinte forma. Deus teve o cuidado nos tempos apostólicos de que os apóstolos reconhecessem o que alguns consideram desordenado, mas que é realmente do Espírito. Mas, sem dúvida, estes não devem exceder-se nas suas apreciações quando se trata de coisas que dizem diretamente respeito a Deus. Assim, escrevendo aos Tessalonicenses, o apóstolo exorta os santos a reconhecerem os que presidem sobre eles no Senhor. É muito provável que eles próprios tivessem ficado admirados com o fato de Deus os considerar tanto. Da mesma forma, aqui, embora evidentemente com bases mais elevadas, Ageu é chamado, o embaixador do Senhor. Ao contrário de Ageu, Isaías e Ezequiel não precisaram tanto desta classificação. A sublimidade de Isaías e o grande alcance e profunda natureza das suas profecias estão a par de Ezequiel. Mas não acontecia o mesmo com Ageu, como é bem claro pela apreciação depreciativa dos nossos críticos.